E o último povo que a gente tem que conversar é sobre os persas. Os persas era um povo que vivia ali onde hoje é o Irã, né, na região do Planalto do Irã, mais ou menos, os Montes Zagros, e eles eram dominados pelos Medas. E durante a época do Ciro, um chefe militar, ele domina os Medas, né, os Medos, e ele então começa o Império Persa. Ele vai partir em expansão primeiro a leste, indo mais ou menos até onde é a Índia atualmente, e aí o seu filho Cambises continua essa expansão, conquistando a região ali da Mesopotâmia e do Egito. Continuando essa expansão ao oeste, eles vão chegar ali na Ásia Menor. Quando eles chegam na Ásia Menor, eles entram em rota de colisão com os gregos que nesse momento já tinham feito a sua primeira diáspora e ocupado regiões ali da Ásia Menor. E aí que os gregos vão se organizar para entrar em guerra com esses persas e defender o seu território. Nessa época já eram liderados pelos Xerxes, né? Mas entre o Cambises e os Xerxes, a gente tem um importante chefe militar, que foi o Dário. O Dário I ele foi importante para a Pérsia, atuou de forma a melhorar e integrar melhor o território. O que ele faz? Primeiro ele vai criar muitas estradas, né, ligando uma área a outra, facilitando essa comunicação entre esse império gigantesco. Ele também vai criar um sistema de correio super eficiente a cavalo, onde ia de um posto a outro, né, dando informações e assim vários postos entre essas estradas. Outra coisa bem importante, talvez a mais, é uma unificação monetária. Ele cria uma moeda, o dárico, e que era válida em todo o território. E isso faz com que ficasse mais fácil esse comércio dentro do império. E para melhor governar esse império que é gigantesco, o que os persas faziam? Eles dividiam o império em satrapias, tipo estados. E cada satrapia é governada por um satrapa. Era escolhido esse satrapa entre aqueles que eles estavam dominando. Então eles permitiam também que esses povos dominados fizessem parte, né, desse domínio. Só que, claro, com acordos, ok? Eu acho que essa é a questão mais importante deles, assim, essa divisão e essa permissão de que esses povos também pudessem participar. Esses povos podiam manter a sua cultura, esses povos podiam manter suas crenças, contanto que pagassem impostos aos persas. E os persas saem para a história como sendo o povo mais legal, a dominação mais legal. Mas também isso se deve ao fato de que eles são eles que libertam os hebreus do cativeiro da Babilônia. E a gente já sabe que uma fonte bem importante dessa época é a Torá. Então a gente já sabe que talvez tenha uma relação aí importante. Se a gente falar da questão cultural da Pérsia, a gente vai ver que eles tinham uma religião que se diferia da religião do modo de produção asiático politeísta, porque eles acreditavam em apenas dois deuses, um deus do bem e um do mal. A gente chama de Zaratustra ou Zoroastro, o cara que escreve o livro sagrado deles, que é o Avesta, né? Então a gente tem essa religião zoroatrismo, certo? Que é interessante, é uma religião que ainda existem adeptos, né? Apesar de serem bastante perseguidos lá no Oriente Médio, mas ainda existem adeptos. E eles acreditavam então que você deveria seguir o deus do bem, apesar de ter o deus do mal. E eles acreditavam também, né, em ressurreição, falavam, né, a ressurreição dos mortos, de julgamento final e de um Messias que iria vir de uma virgem. Vejam só, né? Talvez influenciando os hebreus nesse momento, certo?